Você precisa fazer prótese total do quadril e quer saber quando vai voltar a dirigir? Será que existe alguma diferença entre operar o lado direito e o lado esquerdo? Vou tirar essa e outras dúvidas suas em instantes. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu quero saber, se você já fez prótese total do quadril, quanto tempo que você levou para voltar a dirigir? 4 semanas, 6 semanas? Responde aqui embaixo nos comentários. Eu vou começar te dizendo que os estudos relacionados à prótese total do quadril variam muito no tempo de retorno à direção. Entre 1 a 2 meses de pós-operatório é a média de que as pessoas voltam a dirigir. Para dirigir com segurança, o indivíduo deve ser capaz de frear em uma situação de emergência, dentro de um tempo ideal e usando uma força apropriada, ou seja, a coordenação motora dos membros inferiores tem que estar em dia para você ter um tempo de reação adequado e conseguir dirigir de forma segura, de forma eficaz. A Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos recomenda que os pacientes voltem a dirigir somente quando interromperem o uso dos opioides, que são aqueles analgésicos mais fortes que podem dar algum estado de alteração mental e podem retardar os reflexos da pessoa e a sua habilidade motora. Eles devem voltar a dirigir também quando os seus reflexos voltarem ao estado normal, de antes da cirurgia. É o que eu costumo dizer para os meus pacientes. Eu digo para eles que o maior parâmetro de retorno à atividade de dirigir é quando eles param de usar as muletas, quando eles já se sentem confiantes o suficiente para deixar de usar muleta ou andador, é o momento ideal para voltar a dirigir. Gostou dessa primeira dica logo de cara no comecinho do vídeo? Eu espero que sim. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa solícita que ajuda os outros? Se a resposta for sim, eu vou te pedir 30 segundos do seu tempo para você compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que gostem desse conteúdo de cirurgia do quadril. E por que isso? Porque infelizmente não é todo mundo que tem fácil acesso ao médico cirurgião para tirar suas dúvidas, como bem entende. E esse é o objetivo do meu canal, é poder encurtar a distância entre o médico e o paciente e poder resolver as dúvidas das pessoas que estão distribuídas pelo país inteiro. Tem até alguns pacientes de fora do Brasil que acompanham o meu canal. Portugal, alguns países da África, tem pacientes brasileiros que moram no Japão. Então eu vejo o impacto desse vídeo na vida das pessoas e você vai ser o meu ajudante, vai ajudar a aumentar ainda mais o alcance do meu canal compartilhando esse vídeo. É só clicar aqui embaixo no botão compartilhar que fica logo abaixo do título do vídeo. Você vai estar me ajudando muito e ajudando pessoas que infelizmente não têm um acesso tão fácil à informação médica de qualidade. Posso contar com você? E agora, voltando para o assunto do vídeo, eu preciso falar para você o que a literatura médica diz sobre esse assunto. Nos últimos anos, houve um grande aumento de uso de técnicas minimamente invasivas para fazer a prótese total do quadril, que não só reduzem o tamanho das incisões, o tamanho da ferida cirúrgica e da cicatriz, mas também diminuiu muito a agressão aos tecidos, possibilitando que os pacientes voltassem a dirigir o quanto antes, mais cedo possível. Uma meta-análise, que é um estudo bem grande, que incluiu outros 14 diferentes estudos clínicos, concluiu que o tempo médio recomendado até o retorno da condução dos veículos automotores foi de 4 semanas e meia. E o intervalo variou de alguns médicos recomendando os pacientes voltar a dirigir com menos de 1 semana até 8 semanas, 2 meses. No total foram incluídos quase 1.200 pacientes. O retorno do pós-operatório em relação ao tempo variou de 6 dias até mais de 1 ano, sendo que 2 desses pacientes não voltaram nunca a dirigir, mas é um número muito pequeno. Os pacientes preencheram um questionário e eles referiram que se sentiram seguros para dirigir com segurança e desenvoltura em torno de 1 mês e meio após a cirurgia. Isso foi um consenso. E o retorno médio à direção em todos os estudos foi um pouquinho mais de 30 dias. Alguns desses trabalhos compararam o tempo médio de reação de frenagem, que é aquele padrão que a gente usa para avaliar se a pessoa
está bem ou não para voltar a dirigir. E compararam esse tempo antes e depois da cirurgia. Vale lembrar que a maioria desses estudos não levou em conta o tipo de câmbio do carro, tá? Mas que fora do Brasil, onde foram feitos esses estudos, a grande maioria dos carros é de câmbio automático, ou seja, a pessoa fica com o pé esquerdo descansando e usa o pé direito para fazer as duas funções, acelerar e frear. Então é um pouquinho diferente do nosso carro manual que usa o pé esquerdo para embreagem, mas já dá para a gente ter uma ideia do tempo médio que as pessoas vão voltar a dirigir. Com relação ao tempo de frenagem, quando as pessoas operaram o quadril direito, ou seja, pedal do acelerador e do freio, ele mostrou que o tempo de reação era um pouco mais lento do que antes da cirurgia na primeira, segunda, terceira e quarta semanas. E depois de 1 mês e meio, o tempo de reação de frenagem era maior do que antes da cirurgia, com 6, 12, 32 e 52 semanas que foram as avaliações, ou seja, quase 1 ano depois da cirurgia. Quando o quadril esquerdo foi operado, aquele que fica descansando enquanto a pessoa dirige, o tempo de reação de freagem foi maior apenas nas primeiras 2 semanas. E depois, nas semanas seguintes, ele sempre foi mais rápido do que antes da cirurgia, mostrando uma recuperação mais acelerada. E quando os quadris foram operados os dois lados ao mesmo tempo, simultaneamente, aí valeram os resultados para o lado direito operado, sendo os mesmos resultados obtidos quando a gente avalia um paciente que operou isoladamente o lado direito. E por que houve essa melhora de tempo de reação de frenagem depois da cirurgia? É porque a osteoartrite ou osteoartrose do quadril é um problema que prejudica significativamente a capacidade de dirigir. Os pacientes que são submetidos à prótese total do quadril, eles podem melhorar muito o tempo de reação de frenagem e a sua coordenação motora após a cirurgia, porque ela já era ruim. A pessoa fica com os reflexos mais prejudicados por conta da dor, medo de sentir dor, e isso acaba prejudicando a habilidade e a capacidade que a pessoa tem com as pernas de trocar de pedal e de dirigir, o que pode levar inclusive a acidentes automobilísticos. Vou citar mais um estudo agora, que mostrou que a reação de frenagem pós-operatória dos pacientes apresentou uma melhora em comparação com o pré-operatório, mas permaneceu pior que um grupo controle, por exemplo, que é dos pacientes que não têm artrose no quadril. Então não é que você vai virar um melhor motorista depois que fez a prótese, você vai ficar melhor do que um paciente que tem um desgaste grave. Como dirigir é uma habilidade complexa, eu acredito que as recomendações têm que ser individualizadas para o paciente. Você tem que levar em conta o tipo de veículo automotor que ele vai dirigir, se é câmbio manual ou automático, se é um carro alto, um carro baixo. Você tem que levar em conta o tipo de via de acesso que será feita essa prótese, as medicações que o paciente faz uso contínuo e as outras doenças que esse paciente tem, outras comorbidades. Se o paciente, por exemplo, utiliza um carro esportivo que é muito baixo, ele vai sentir grande dificuldade no começo de entrar e sair desse carro. Dependendo do tipo de via de acesso de prótese, ele corre o risco de deslocar essa prótese quando está sentando num lugar muito baixo. E isso é um problema. É diferente se o paciente utiliza um carro alto, uma minivan, uma SUV, porque daí ele vai ter muito mais conforto, ele não vai precisar se encolher todo para entrar e sair desse veículo, e ele vai poder fazer isso com maior naturalidade de uma forma mais precoce. Além disso, eu acredito que uma dica de ouro que eu vou dar agora é que você retorne gradualmente a dirigir, ou seja, retorne com segurança. Eu sugiro que você pratique a condução primeiramente num veículo parado ou então num lugar sem muito trânsito, um ambiente, por exemplo, de um condomínio fechado, de uma rua mais pacata, para você testar como está a sua habilidade de dirigir e os seus reflexos. Comece dirigindo distâncias mais curtas e sempre acompanhado de alguém que possa eventualmente assumir a direção caso você tenha algum problema. E aí, consegui te ajudar, consegui responder suas dúvidas e te deixar com segurança agora
sabendo qual é o melhor momento de voltar a dirigir depois de uma prótese total do quadril? Eu espero que sim. Continue acompanhando esse canal, não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!